para se livrar da morte. Sem o animal substituto, assim o Pai não aceita nenhum pecador na sua presença que não leve Cristo como seu substituto, como o sacrifício exigido pela justiça de Deus para salvar, para perdoar o pecador. Se nós conseguimos perdão, é só porque Cristo tomou o castigo em nosso lugar. Isto é o sangue do testamento, que é derramado por muitos para perdão de pecados. A salvação se obtém por meio de perdão. Então estamos vendo o que é que Jesus veio fazer. Ele veio para ser o Salvador. E não há salvação em nenhum outro, dizia o apóstolo Pedro, naquele discurso que fez, conforme diz o livro de Atos. Não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens, abaixo do céu, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é pelo nome de Maomé, nem de Buda, nem de Confúcio, é só pelo nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. É só pelo que ele fez que nós podemos alcançar salvação e perdão. É importante compreender, então, como conseguir a salvação. Nós vimos quem é o Salvador, quem é Jesus. Vimos que ele é Deus, ele é o único Salvador, o único meio de salvação. Vimos o que é que Jesus veio fazer. Ele veio morrer, tomar castigo de morte como substituto do pecador, para fazer justiça. Não haveria justiça na salvação se fosse o homem salvo como alguns gostariam que fosse. Houve quem perguntasse por que Deus exigiu a morte de Jesus para nos salvar. Por que não salvou a todos, levando todos para o paraíso? Era só questão de perdoar a todos. E todos seriam salvos. Porque foi necessária a morte de Jesus Cristo. Agora a razão fica mais clara. É que o pecado merece castigo. Castigo de valor infinito e eterno. O pecado merece punição. Pecado é coisa séria, seríssima. Pecado é ofensa ao Criador do universo. Pecado só pode ter uma solução. É um castigo também de valor infinito. E Cristo era o único que podia satisfazer a justiça de Deus. Eu gosto de uma ilustração que já tenho feito em minha igreja e no ponto de pregação que temos em Marília, a Rua Tomás Alcalde. E se alguém quiser visitar-nos, está convidado. Rua Tomás Alcalde, 528D, Palmital, Prolongamento, Marília. Lá temos estudos bíblicos que vão desde domingo a sexta-feira. Só sábado não há estudo porque damos oportunidade a que os que podem estejam no sábado na igreja de Ubirajara, para ali celebrarem a ceia do Senhor. Então Jesus precisou morrer para fazer justiça, para que Deus seja justo e justificador de todo aquele que crê. É o que diz Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 3. Ninguém é justificado, diz a Epístola de Paulo,
Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O único meio de homem se apresentar justificado, na posição de um justo, embora o homem não seja justo em si mesmo, o único meio é através da sua fé em Cristo. Então Deus se faz justo quando perdoa um pecador numa base justa. Ele perdoa o pecado do pecador se o vê ligado a Cristo por uma fé verdadeira. A justiça de Cristo passa a ser a justiça do cristão regenerado, crente no Salvador, no sacrifício redentor. Então, para que Deus seja justo e justificador daquele que crê em Jesus, foi necessária a morte de Cristo. Ninguém é justificado pela fé. Ninguém é justificado, digamos, pelas suas obras ou pela lei, o guarda da lei, os mandamentos. Por quê? Porque o homem não consegue ser perfeito em obras, nem em obediência, mas Deus aceita que a justiça de Cristo seja imputada ao homem que creia em Jesus. Então o homem tem uma justiça imputada que vem de Cristo sobre a sua pessoa humana. Pecadora que é, Cristo nunca pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, como diz o apóstolo Pedro numa das suas epístolas, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Os nossos pecados foram imputados a Jesus Cristo, que nunca pecou, como acontecia no Velho Testamento. Os pecados do transgressor da lei eram imputados ao animal inocente. Deus aceitou o sacrifício como um símbolo do que Cristo, seu Filho, iria fazer, que como inocente, sem pecado, se ofereceria para tomar o castigo de todos os pecados, dos pecadores em geral. Estamos vendo que foi necessária a morte de Cristo. Por que foi necessário Jesus morrer? Está aí a resposta. Para fazer justiça. E eu gosto, então, de citar, como ilustração, o que se diz que no Brasil colônia aconteceria se um juiz tivesse como réu no tribunal o seu próprio filho. Então imaginemos um tribunal onde no banco dos réus está um moço que cometeu um crime que exige pena capital. Ele matou certo homem, tornou-se assassino, e no tribunal começa a chorar diante do seu pai, que é juiz. E começa a chorar e a dizer: pai, eu não quero morrer na forca. Tenha dó de mim. E o pai responde: mas filho, eu sei que você está sofrendo e eu estou sofrendo com você. Mas eu tenho que fazer justiça, filho. Eu sou juiz. O pecado tem que ser castigado. Tem que ser punido. E o castigo é o enforcamento. Quem mata tem que receber igual castigo de morte. E o filho ainda chorava, dizia: ah, pai, esquece a lei.
diz o pai, como é que eu vou esquecer a lei sendo juiz? Seria uma